Esta oficina é destinada para quem está querendo iniciar no mundo das histórias em quadrinhos, como arte e como forma de prática educativa. Olá turma, eu sou Chicolan e neste vídeo vamos aprender a fazer uma história em quadrinhos utilizando a metodologia das poéticas ambientais, que é ambientar, roteirizar, produzir e colaborar. O primeiro passo para começar a fazer uma história em quadrinhos é pela história. E como se faz então uma boa história? Será que uma história, para ser boa, é necessário então que alguém precisa reconhecer ela? Então a dica é escrever uma história que faça sentido para quem irá ler. Isso com certeza é muito abrangente. Bem, eu vou fazer uma história em quadrinhos para os meus colegas da escola. Vou precisar bolar uma história em que os personagens são baseados no dia a dia da minha escola, como os professores, colegas e funcionários. É muito provável que a história desperte a curiosidade dos meus amigos, apenas para ver como o ambiente escolar foi retratado por mim. Por isso que é importante eu ter em mente as pessoas que vão ler as minhas histórias em quadrinhos. Vamos conhecer agora a etapa ambientar. Na etapa ambientar é muito importante estudar o local. Neste caso, eu preciso conhecer a sala de aula, o corredor, o pátio, a cantina, a biblioteca, verificar os objetos, cores, texturas e elementos que compõem todo o ambiente escolar. Toda história precisa ter um ou mais ambientes para serem retratados, personagens para interagir nesses ambientes e o conflito. O conflito é quando existe algum tipo de impasse. Os conflitos podem ser de personalidade, interesses ou valores, muitas vezes ligado a confrontos. O lado positivo do conflito é se tornar uma grande força propulsora de mudanças. Vejamos um exemplo. Digamos que na minha história em quadrinho, o extraterrestre está tentando se enturmar na escola, mas todos o excluem. Todo mundo faz bullying com ele por ele ser diferente. Aí então, um colega percebe que ele é especial, que uma atitude inesperada faz com que todos percebam que o extraterrestre é um bom camarada e a mudança na escola foi feita. Nessa história foi apresentado o ambiente, os personagens e o conflito. Na etapa ambientar, o importante é estudar, conhecer o ambiente e o assunto no que se pretende representar na sua história. Com a internet ou com os livros, é possível estudar um ambiente mesmo não vivenciando ele de perto. Uma ferramenta bastante utilizada para conhecer melhor um público, pessoas ou mesmo um lugar é o mapa de empatia. Com ele você pode assinalar por meio de perguntas seus sentimentos, dores e necessidades. Vejamos um exemplo do mapa de empatia do nosso extraterrestre. O que pensa e sente? O que ouve? O que se fala e faz? O que se vê? Quais são suas dores? Quais são suas necessidades? Na etapa ambientar, vimos a importância de conhecer de perto os elementos significativos para a história em quadrinho, o ambiente, o personagem e o conflito. Com o mapa de empatia, ainda pudemos discutir os sentimentos, dores e necessidades do personagem e seu ambiente. Vamos agora conhecer a etapa roteirizar. As histórias em quadrinhos são conhecidas
por se tratarem do uso do texto e também da imagem como forma narrativa. Assim, se faz necessário o desenvolvimento de um roteiro. Um roteiro tem como finalidade servir como guia narrativo para a sua história. Na etapa ambientar, definimos os seguintes tópicos: ambiente, escola, personagens, alunos e extraterrestre, conflito, um extraterrestre entre nós. Com as informações definidas na etapa ambientar, vamos trazer o resultado do mapa de empatia para ajudar a compor o roteiro. O que se ouve, cochichos, o que pensa e sente, sozinho, o que se fala e faz, silêncio, se esconde, o que se vê, alunos, professores e funcionários, quais são suas dores, solidão, quais são suas necessidades, amigos. Vamos fazer um roteiro com 4 quadros. No quadro 1 temos uma cena de dia interior de sala de aula. Mostra alunos cochichando enquanto o extraterrestre se demonstra quieto e triste. No quadro 2 temos uma criança que diz: pensa rápido, joga o estojo em direção ao ET. No quadro 3 temos o ET levitando o estojo e mostra uma criança em estado de surpresa. No quadro 4 temos uma criança levitando, dizendo: ó, que legal. Outra criança levitando também, falando: faz de novo. E o ET com cara de felicidade. Vamos elaborar agora um roteiro em forma de storyboard, que significa história em quadros. Processo esse bastante utilizado para animações e filmes. Com o storyboard desenhado, podemos ter uma ideia de como vai ficar a história em quadrinhos. É normal que muitos jovens iniciantes quererem desenvolver histórias bem complexas e longas nas suas obras. Esse processo ajuda a manter o foco e principalmente criar uma rotina de produção. Desta forma, os novos artistas vão aos poucos amadurecendo seu senso crítico, tanto narrativo como estético. E o mais importante será lidar com seu público e os feedbacks do seu trabalho. Agora que já temos o roteiro pronto, vamos para a próxima etapa: produzir. A produção faz parte do conhecimento técnico a ser aplicado para a manifestação artística. A metodologia da Poéticas Ambientais pode ser utilizada para diversas manifestações. Neste caso, o conhecimento técnico que será necessário para a realização deste trabalho é o conhecimento técnico da produção de uma história em quadrinhos. O que define a técnica de uma história em quadrinhos são os quadros divididos por calhas, o espaço para desenhar os personagens e cenários, o espaço para os balões de fala, de narração e de pensamento. Então vamos utilizar os seguintes materiais: uma folha sulfite A4, uma régua de 30 cm, caneta nanquim descartável ou caneta preta com ponta porosa, lápis azul e uma borracha. Nosso quadrinho será feito no modelo de tirinha para ser publicado nas redes sociais. Numa tirinha para o Instagram ou Facebook, você poderá fazer assim: pegue uma folha sulfite branca A4, use uma régua e trace nos seguintes tamanhos: 18 cm por 18 cm. A história poderá ser feita com 2 quadrinhos, 3 quadrinhos, 4 quadrinhos ou até mesmo um quadrinho. Vou usar o lápis azul para fazer as linhas base. Depois vou utilizar a caneta nanquim para fazer a arte final. Podemos pintar os quadrinhos com canetinhas e também com o uso de lápis de cor. Com os quadrinhos divididos em calhas, chegou o momento da composição. Seu quadrinho poderá utilizar os seguintes balões: o balão de fala, de pensamento, de tristeza, de cochicho ou até de fala eletrônica.
Fique atento com a direção do rabicho para o personagem que estiver interagindo com o balão. Primeiro iremos escrever os diálogos para os balões de fala. Depois vamos começar a estruturar os elementos volumétricos do desenho dos personagens para cada quadro. Estou usando lápis azul para evitar deixar meu desenho muito riscado. O grafite ajuda a finalizar o desenho, mas também, se eu traçar muito, minha arte poderá ficar muito marcada e suja. Agora vou utilizar a caneta nanquim para fazer a arte final do desenho. Isso é, vou deixar o traço mais forte, auxiliando na leitura tanto do texto como do desenho. Com a arte final pronta, irei agora colorir com lápis de cor. Faça com calma, sem apressar seus alunos ou mesmo seu ritmo de desenho. Muito bom! O seu quadrinho está prontinho! Agora chegou a etapa colaborar! A etapa colaborar tem como objetivo realizar por meio da arte uma forma de contribuição do senso crítico das pessoas. Afinal, toda manifestação artística interage de alguma forma com as pessoas. A colaboração está associada de diversas formas. Uma delas é a representatividade da arte escolhida, neste caso, as histórias em quadrinhos. Para completar essa metodologia, se faz necessário publicar a sua obra, tornando-a acessível para a sua comunidade. Você pode publicar a sua história em quadrinho de diversas formas, como por exemplo, você pode criar uma exposição, ou fazer várias fotocópias e distribuir para os seus colegas. E também você pode publicar a sua história em quadrinho nas redes sociais. Vamos agora publicar a sua história em quadrinho nas redes sociais, tanto para o Instagram como também para o Facebook. Tire uma foto com seu celular da sua história em quadrinho. Recorte o quadrinho no formato quadrado. Descreva o título e o número da sua história em quadrinho. Utilize palavras-chave com o uso do hashtag. Neste caso, utilize o hashtag PoéticasHQ. Assim, vamos poder conhecer seu trabalho de perto. Compartilhe seu quadrinho para os seus amigos e familiares, convidando-os para conhecer seu trabalho e sugerindo opinião. Toda arte, para se manter viva, precisa de reconhecimento. Para o trabalho ser reconhecido, é preciso manter ativo. Ser reconhecido não vem por acaso, e sim com muito trabalho e determinação. Acredito que podemos perceber que tudo depende desse ciclo, entre a ideia, execução e necessidade. A sua história em quadrinho está pronta para contribuir com a comunidade. Os feedbacks podem te ajudar a melhorar o seu trabalho e principalmente te dar ideias para futuras histórias em quadrinhos. Seja paciente, mantenha o foco, crie uma rotina de publicação para a sua arte. Muito obrigado por acompanhar esta oficina até o final. Conheça agora alguns livros que podem te ajudar na prática da produção de histórias em quadrinhos.
esqueça de responder às atividades desta oficina aqui na plataforma Troca Verde. Assim você irá receber o seu certificado de participação. E muito obrigado por participar desta oficina de histórias em quadrinhos.